Fala galera, nessa instalação secreta, eles usam mulheres para fazer os ricos velhos se tornarem jovens novamente, pois esse é o filme Breeder de 2020, e eu sou F, o Estaca Fraca. Então vamos recapitular. Tudo começa com Mia, que era diferente das pessoas, porque não gostava de estar no meio de muitas pessoas e não gostava de animais normais, como cães ou gatos, porque ela estava acostumada com cavalos. Eita porra! E depois de cavalgar o dia inteiro, ela vai para o quarto, pois agora quer cavalgar a noite inteira. Mas seu marido não estava animado e ela começa a ficar bolada. Ela levanta para ver se seus remédios estavam em dia, porque ele não queria ter filhos e ao mesmo tempo chega uma mensagem no computador do Thomas e era de uma mulher que trabalhava com ele, e ela mandou uma foto com uma marca estranha e ela não entende nada. E no dia seguinte vemos Thomas trabalhando de casa e ele estava assistindo uma entrevista com a mulher que estava representando sua empresa, e um careca começa a perguntar se esse novo método para trazer o rejuvenescimento não era anticriação, e a mulher diz que com isso eles poderiam acabar com as doenças mais graves da humanidade, como Alzheimer, Parkinson e calvície, e o entrevistador começa a ficar abalado porque ele sabe como é viver aquela vida. Você sabe que eu não gosto de homem careca. E eles estão fazendo um investimento pesado nessas pesquisas. E Mia aproveita para fazer sua corrida matinal e no caminho encontra uma jovem carregando seu pequeno mequetrefe, mas ela estava toda atrapalhada com algumas compras. E Mia para ajudar, mas a doutora Isabel, que trabalhava com Thomas, aparece e percebe que aquela jovem era muito bonita e pega um pouco do seu cabelo. A jovem não falava o idioma delas, pois era russa, então já sabemos que tem algo por aí. E Thomas chama Isabel para conversar no particular sobre as pesquisas, e ele estava nervoso porque ela não deveria ter dado entrevista até conseguirem ter bons resultados. Mas ela diz que pelo avanço deles, as outras empresas só alcançariam isso em 20 anos, então eles precisavam de investimento para acelerar. E ela mostra o resultado de um homem que começou a fazer o tratamento e com 3 meses ele já parecia 5 anos mais novo. E antes de ir embora, ela diz pra Mia aproveitar que logo ela poderia aproveitar mais a vida. Mia não quer esperar e coloca um vestido vermelho diferenciado, porque o que não rolou ontem vai rolar hoje. E os dois começam a se pegar, mas ela queria algo mais nervoso e pede pra ele bater com o cinto nela. Mas ele não conseguia fazer essas coisas e ela começa a ficar com raiva porque eles não brincavam há muito tempo, porque ele não queria ter filhos. E na raiva, ela vai até o estábulo e começa a brincar de DJ sentando nos porão da bota de cavalgar, porque assim ela poderia ter o melhor dos dois mundos. Agora que mundos são esses, eu também não sei. A jovem russa está voltando para casa à noite e começa a sentir que estava sendo seguida e um cara esbarra nela, mas não faz nada. Mas após andar alguns metros, ela começa a sentir tontura e um carro aparece porque ela caiu no golpe e começa a ser levada para algum lugar e mesmo tomando o tranquilizante de vaca, ela consegue abrir a porta e meter o pé. E quando os caras percebem, ela já fugiu. Na instalação, Isabel está entrevistando um velho muito rico que quer participar dos experimentos e mostrando os resultados, ela diz que ele poderia ficar até 10 anos mais novo, e ela diz que o valor era inegociável pois havia uma fila muito grande de espera, e ela pede para ele escorrer o melado em um pote. Ai, que delícia, porra! E depois ela começa a coletar sangue para os próximos exames, pois era um tratamento totalmente direcionado para cada pessoa. Thomas está em casa se preparando para mais um dia, e agora que ele tomou suas vitaminas, está animado querendo dar uma brincada. Mas alguém começa a bater na porta e era a jovem russa, e ela conseguiu estragar o clima. E como ela não consegue falar o idioma deles de forma certa, ele diz que a levaria na polícia, mas ela pede para ir no hospital. Mas ele percebeu que ela estava com uma marca estranha no braço, igual à foto que ele recebeu, e diz para Mia ficar em casa que a levaria no hospital. Já avisei que vai dar merda isso. Ao invés de levar no hospital, ele vai até a instalação, e um cara aparece e a leva. E em casa, Mia começa a ficar preocupada porque ele deveria apenas levar no hospital, mas até agora não voltou.
Então ela liga para o hospital da região, mas não tinha nenhum registro, e ela decide entrar no seu computador para rastrear o celular, e ele estava em um lugar afastado. Thomas entra no local e era ali que Isabel trabalhava, e ele começa a perguntar o que estava acontecendo, porque ele não queria que fizessem nada de legal. Isabel diz que eles precisavam de pessoas para participar do experimento, e a maioria não fazia voluntariamente, então esse era o jeito. E ela diz que ele não pode estragar tudo, porque o nome dele também estava em jogo, e ele volta para casa bolado, mas o que ele não sabia é que enquanto ele ia, Mia chegava. Ela chega na porta e alguém abre para ela, e andando pelo local parecia uma fábrica abandonada, e lá no meio ela vê uma mulher pedindo ajuda, mas quando ela tenta fugir, acaba sendo pega e é jogada em uma cela. E em casa, Thomas percebe que ela viu sua localização e liga para Isabel perguntando como ela estava, e ela diz que tudo ficaria bem. O problema é que na cela dela aparece um cara muito suspeito e manda ela colocar outra roupa, porque agora ela teria que participar do experimento, e ela tenta dizer que era esposa do Thomas, mas ele estava apenas seguindo ordens. Ela tenta lutar, mas ele diz que assim as coisas seriam mais difíceis para ela, e aprende para colher um pouco de sangue e depois marca seu braço com uma numeração, porque agora ela seria um dos experimentos. E como ele fez isso com ferro quente, ele joga um pouco de molhado para aliviar a dor, e nesse momento ela começa a chorar porque a humilhação cantou nervosa. E quando Thomas chega no local, o cara dá 5 minutos para falar com ela, porque agora ela só sairia quando tudo terminasse. Ele fica com medo de fazer alguma coisa, porque no ruim ele seria usado no experimento, e Mia fica com raiva dele por não fazer nada. Isabel o chama para conversar e diz que agora ele teria que ficar até o fim do experimento para ver os resultados, e pede seu telefone, e Mia está na sua cela quando escuta alguém pedindo ajuda, e era aquela jovem russa que conseguiu se soltar e veio salvá-la. Mas um cara aparece com um bastão, e acho que vocês já entenderam, então se a esperança estava pequena, agora ela nem existe mais. E nessa noite o velho chega no local porque ele estaria passando pelo tratamento, e eles começam os procedimentos, e Thomas aproveita para falar com Mia, mas ele não poderia fazer nada porque o local estava cheio de câmeras e muito bem protegido, e eles não conseguiriam sair facilmente. Os dias vão se passando, Isabel mostra o que era aquele experimento, e eles usavam a célula dos pacientes e um líquido que era produzido nas mulheres que fazia essas células se regenerarem e teriam mais tempo de vida. E quando eram aplicadas de volta no paciente, seu corpo começava a se recuperar por ter células novas. E Thomas começa a fingir que estava animado com o experimento, mas aproveita o momento de descanso para tirar a Mia da cela. Mas aí que vem o golpe, porque na verdade ele leva onde Isabel estava e diz que ela não poderia participar do experimento porque sabia demais, e eles se livrariam dela. Mas aí que vem o golpe duplo, porque ele só queria mostrar confiança para poder sair pela porta da frente. Ela consegue fugir, mas Thomas leva uma surra nervosa e ela entra no carro, mas estava sem a chave, então eles só conseguiram atrapalhar as coisas, e um dos capangas estava cheio de raiva querendo acabar com ela, mas ela precisava participar de um dos experimentos. Isabel a coloca em uma mesa e usa uma sonda muito grande para implantar algo no seu óvulo, e depois ela é levada para uma cela onde estavam várias mulheres e todas estavam passando pelo mesmo experimento e não sabiam o que estava acontecendo. E Mia precisa fingir que não sabe de nada. Uma das mulheres estava grávida, e depois de tanta humilhação, o Mequetrefe pediu para sair pela boca muda porque mal nasceu e já estava sendo humilhado assim. E eles fazem o parto, e agora Mia daria um jeito de sair, e ao invés de usar o ralo para escorrer o molhado, ela faz do lado de fora, e um dos capangas entra com raiva e ela vai para cima querendo lutar, mas não tinha a mínima chance. Mas o que ele não esperava é que as outras mulheres ajudariam, e o cara leva 36 facadas de leve, e agora todas poderiam fugir. A mulher quer recuperar seu boneco, mas aquilo estava muito perigoso, e vemos que Thomas não faleceu e começa a soltar todas que estavam no local. Isabel estava se preparando para o próximo procedimento, pois aqueles bonecos na verdade eram um clone dos pacientes, e dessa forma que eles conseguiam células novas para pôr no corpo. E elas conseguem recuperar o boneco, mas aquele capanga não levou 37 facadas de leve, então ainda estava de pé, e Thomas é tão fraco que consegue
consegue apanhar de um cara que levou 36 facadas, mas por sorte do roteiro, Mia se encontra com ele e o salva, e agora todas as mulheres queriam vingança, e pegam vários pedaços de ferro, porque agora ele que vai cantar, porque a humilhação entrou de férias, e termina com Thomas sendo levado para o hospital, e quando volta ele está com o rosto desconfigurado, e Mia conseguiu o que sempre sonhou, que era um pequeno mequetrefe. E esse foi o filme Breeder, então aprendemos que não se mexe com mulheres, ainda mais se estiverem usando vários pedaços de cano na mão, pois no final elas vão querer guardar em algum lugar. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E se sobreviveu até aqui, deixa o like e se inscreve para não virar depósito de cano alheio. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it